5 de novembro, e leio para vocês, Mário Sérgio Conte, na Folha de São Paulo de hoje. Lula destronou Bolsonaro, mas tem tarefas hercúleas adiante e pode acabar mal. Aconteça o que acontecer, não se pode esquecer que o herói da causa popular tirou Tebas da tirania. E começa. Lula é o grande vulto da história republicana. Goste-se ou não dele, sua saga é heróica. A comparação com a figura que lhe vem em seguida, Getúlio Vargas, mostra que sua trajetória é excepcional e exponencial. Estanceiro nos Pampas, Vargas era um quadro da elite desde 1909, quando virou deputado. Depois, governador e ministro, deu o golpe de 1930. Foi um caudilho de republiqueta por 15 anos. Demagogo, oportunista, sanguinário. Lula comeu pão pela primeira vez com 7 anos, ao chegar a São Paulo de pau de arara. O pão que o diabo amassou. Engraxate, fumava guimbas catadas na rua e usava o banheiro da freguesia de uma bilhosca. Não tinha onde cair morto. A mística do Vargas, pai dos pobres, vem de seus 3 anos como presidente eleito. Os trabalhadores melhoraram de vida no período, mas as dádivas lhe foram concedidas por uma casta de pelegos e políticos venais que o chefe populista cevava e cooptava. Já Lula tece sua trama com o povo pobre desde a ditadura. Liderou greves, foi preso e perdeu eleições, mas pelejou pela organização autônoma dos espoliados. Relembre-se, o PT foi criado para enfrentar o patronato e os burocratas dos partidos comunistas, a começar pelo brasileiro. Militares abutres e corvos civis avançaram na jugular de Vargas em 54. Ele se suicidou e o golpe gozou. E o golpe gorou. 10 anos depois veio a quartelada que arrochou os trabalhadores por décadas. Assolados por Judas Temer, burgueses, juízes, parlamentares, jornalistas e prelados cravaram os dentes na carótida de Lula em 2017. Provas forjadas, chicanas, mentiras, não faltaram caninos à matilha. Aí, Lula teve sua hora alta. Ele não fugiu. Podia ter se refugiado no exterior, porque era claro como 1000 sóis que seria trucidado. Preferiu, disse, ser enterrado vivo, a permitir que lhe imputassem crimes que não cometera. Teve a fibra de Mandela. Não se cogitava que um dia lhe fizessem justiça. Porque, com covardia infame, Barroso, Carmen, Fachin, Fux, Moraes e Weber aceitaram o cabresto que lhe foi posto pelo comandante do exército e caçaram o direito de Lula disputar a eleição de 2018. A cúpula da justiça reafirmou seu caráter de classe ao decretar que lugar de líder trabalhador é na cadeia. Mais que depressa, a direita dita civilizada aceitou como uma mula manca que a extrema-direita a cavalgasse. Sem o petista na liça, Bolsonaro venceu. Acharam que Lula purgaria 12 anos de pena e sairia destroçado do cárcere, ou se desmoralizaria num acordo para ser solto. Mas deu-se o inconcebível. O Supremo liberou Lula. Até para a justiça pangaré como a nossa, foi do jamais visto. A justificativa das iminências teve um toque grotesco. Levaram 3 anos para descobrir que Atibaia e o Guarujá, onde estavam o sítio e o triplex dos quais não havia prova que fosse dono, não ficavam em Curitiba, onde ocorria Lava Jato, mas em São Paulo. Lula não deixou a solitária por obra de uma irrefreável campanha de massas. Só meia dúzia de gatos pingados lhe gritava bom dia e boa noite. Contudo, o Supremo abriu sua cela com uma canetada. A boa pergunta que é, por quê?
porque Bolsonaro escoiciava a República, trotava sobre os cadáveres da peste, exurrava que dane-se a democracia, seria ditador. O Supremo, que come e dorme com os maiorais, imaginou a saída para a crise inexorável, deixar Lula livre para promover a boa e velha conciliação. O herói avisou que mesmo na idade de fazer bilu-bilu nos netos, inflamaria seu povo, descascaria o abacaxi da campanha e enfrentaria o pepino do governo. Agora, os iluminados dizem que ele ganhou graças ao centro, ao TSE e à valorosa elite. Então tá. Esta cantilena é de quem quer tutelá-lo. Foi Lula quem reergueu o centro defunto. Foi ele que afrontou o Estado aparelhado pela gangue bolsonarista. Ao votar maciçamente nele, como disse o sociólogo Celso Rocha de Barros na sua última coluna, os pobres salvaram o Brasil. Corrigindo, os pobres salvaram a democracia. A história não chegou ao fim. É o que diz o coro em Édipo Rei, a tragédia de Sófocles, ao ver o herói que salvou Tebas ser moído pelo destino. Não se diga que um homem é feliz até ele estar morto. Lula também falou de morte no discurso depois de eleito. De improviso disse: o povo é a minha causa e combater a miséria é a razão pela qual vou viver até o fim da minha vida. Como as tarefas à frente são hercúleas, Lula pode ter um fim trágico, mas não se pode esquecer que aconteça o que acontecer, o herói da causa popular livrou Tebas da tirania. Mário Sérgio Conte. Quem quiser dizer que Mário Sérgio Conte é um comunista, que diga, vendo o que está acontecendo no país. Esse texto vem na medida. Não há o que retocar. O que há a ser feito, bater em determinados cérebros, perguntar para as pessoas se ainda estão dispostas a ouvir. A tarefa do Lula é gigantesca. Agora eu digo para vocês, e o Mário Sérgio Conte tem razão. O grande desafio do Lula, de novo, é, ao se aliar com as elites, que precisa se aliar às elites, fazer com que essas elites se disponham a dar um passo adiante, transformarem-se em verdadeiras elites políticas e econômicas, e não num bando de endinheirado que acha que consegue levar todo mundo por diante. E a grande questão que fica, gente, é assim. Quando o Lula foi injustamente condenado, a comunidade jurídica séria sempre falou isso. O jornalismo brasileiro sério sempre falou isso. Lula podia ter fugido, mas a escolha dele foi outra. Se tem decisão da justiça do meu país, eu cumpro. Olhem os arruaceiros de Bolsonaro. Estão aí, batendo continência para pneu, asfixiando criancinha de 7 anos, agredindo estudante secundarista, matando cidadão que comemora a eleição, dando soco em jornalista. Quem mesmo é o subversivo da parada? Não, mas os tios do Zap enchem a boca para dizer que não votam em ladrão. Claro, pouquinho antes de sonegar os seus impostos, como são acostumados a fazer. Todo moralista é um pervertido. Quem quiser, leia Mário Sérgio Conte na Folha de São Paulo.